Oi, gente. Nessa primeira questão do simulado, nós temos que calcular a quantidade de pessoas que visitam um museu e a função é dada por n igual 400 vezes 2,5 elevado a x mais 1. O n é o número de pessoas e o x representa o dia contado desde o início do monitoramento. Como eu quero saber o número de pessoas no terceiro dia, eu vou substituir o x igual a 3 nessa função e vou calcular o valor do n. Então, o n vai ficar 400 vezes 2,5 elevado a 3 mais 1. Então, eu preciso calcular 2,5 elevado a 4. O que eu posso fazer? Posso fazer primeiro 2,5 ao quadrado. 2,5 vezes 2,5, que vai ser igual a 6,25. Ao invés de multiplicar por 2,5 de novo e depois por 2,5 ainda, você pode multiplicar 6,25 por ele mesmo, por 6,25. E aí essa operação já vai dar o 2,5 elevado a 4, que é 39,0625, certo? E depois é só a gente multiplicar esse número por 400. Então, nosso n vai dar 15.625. Então, essas aqui são as operações que nós fizemos dos decimais, depois só multiplicar por 400 e a gente já vai ter o número de pessoas. Quando tiver esse tipo de questão, a gente tem que ficar atento, né? Ao que significa cada variável, o que significa o x, qual que é a unidade de medida, e o que significa o n e qual que é a unidade de medida. Esse tipo de questão é muito comum, que a gente precisa substituir um valor na função e calcular. Nessa questão 2, eu tenho a média de um grupo de 80 pessoas. Eu não sei a quantidade de homens e mulheres, então vou colocar aqui homens mais mulheres é igual a 80 profissionais. A média salarial do grupo é 2.147,50 e a média salarial dos homens 2.200, das mulheres 2.100. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2.200, que é a média dos homens, vezes a quantidade de homens, mais 2.100, que é a média das mulheres, vezes a quantidade de mulheres. Isso vai me dar a soma de todos os salários. Aí eu divido por 80, que é o total de pessoas, e isso vai ser igual à média do grupo, que é 2.147,5. Aí eu vou resolver esse sistema. Primeiro vou passar esse 80 multiplicando aqui. Vou repetir a primeira equação. Vai ficar 2.200H. Aí 80 vezes vai dar 171.800. Essa segunda equação aqui eu posso dividir ela toda por 100. E a equação, a primeira, eu posso multiplicar por menos 21, para ficar igual aqui a 21m e poder somar e cancelar. Então, vou multiplicar a primeira por menos 21 e vou dividir a segunda por 100. Então, vou ter menos 21H menos 21M igual menos 1.680, certo? E aqui vai ficar 22H mais 21M, dividindo tudo por 100, 1.718. Aí eu vou somar essas duas equações, vou resolver meu sistema pelo método da adição. Certo? Resolvendo esse sistema pelo método da adição, o que vai acontecer? Menos 21 mais 21 vai dar 0, então não vou ter mais a letra M. Menos 21 mais 22 vai dar 1H. E 1.718 menos 1.680 vai dar 38. Então, eu já descobri a quantidade de homens. E a quantidade de mulheres, eu posso usar a primeira equação. 80 menos 38, que vai dar 42. E o problema pergunta a diferença entre as quantidades de homens e mulheres. 42 menos 38, que vai dar 4, que é a resposta aí para essa questão.
Bom, gente, essa terceira questão é uma questão que envolve juros. Eu posso pagar a minha peça de roupa à vista por R$ 96 ou pagar a prazo com uma entrada de 52 e após um mês eu pagar uma parcela de 57,20. E eu quero saber a taxa mensal de juros na compra a prazo, certo? Então, bom, primeiro, quando não fala o tipo de juros, eu vou usar juros compostos. E nos juros compostos, eu sei que montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, certo? Uma observação nesse problema é o seguinte: como o nosso tempo é igual a um mês apenas, e eu quero a taxa mensal, né, eu posso usar tanto o juro simples quanto o composto, que não vai dar diferença no resultado, por ser apenas o tempo de um mês, tá certo? Então vamos analisar aqui. Já que a minha peça custa R$ 96 e eu dou uma entrada de 52, quanto que eu vou ficar devendo? Eu vou ficar devendo 96 menos 52, que é R$ 44. Essa parte que eu fico devendo é o meu capital. Então, isso aqui vai ser o capital do meu problema, o C, aqui na minha fórmula. Só que aí, depois de um mês, quando eu for pagar, não vou pagar os 44 mais, eu vou pagar um valor maior, porque vai ter juros junto com esses 44. Então, esse valor total que eu vou pagar, de 57,20, ele é o valor do capital acrescido de juros. Então, ele é o montante. Então, vou colocar na minha fórmula aqui, no lugar do M, certo? O tempo eu sei que é de um mês e a taxa é o que eu quero descobrir. Então, é só a gente substituir aqui nessa expressão do montante e calcular. Então, vai ficar como 57,2 é igual a 44 vezes 1 mais I elevado a 1. Esse expoente 1 não vou precisar resolver nada. O que eu preciso fazer é passar o 44 dividindo. Então, eu tenho que dividir 57,2 por 44. Essa divisão vai dar 1,3, que é igual a 1 mais I. Agora é só eu passar esse 1 subtraindo. E a minha taxa vai dar 0,3. Essa é a taxa em decimal. Em porcentagem, multiplica por 100, 30%, que é a resposta aí desta questão. Essa questão 4, eu preciso calcular essa área que eu colori de vermelho, que está dentro do círculo e fora do hexágono. Eu fiz um desenho meio torto aqui, só para a gente representar na figura, e o raio desse círculo é 3. Apesar do meu péssimo desenho, eu acho que vai dar para entender o que a gente tem que fazer aqui. Então, aqui vai medir 3, certo? Como aqui é um hexágono regular, eu sei que esse triângulo aqui vai ser equilátero, né? Aqui vai ser 60 graus. Então, esse lado aqui do triângulo também vai ser 3. Certo? Então, eu preciso fazer a área desse triângulo equilátero, multiplicar por 6, que vai dar a minha área do hexágono, e fazer a área do círculo, normalmente, pelo πr ao quadrado, certinho? Então, eu vou fazer a área do hexágono primeiro. Lembrando que é um hexágono regular, né? Por isso a gente pode fazer esse esquema do triângulo equilátero. Então, eu vou fazer 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se você não quiser usar essa fórmula direta para a área do triângulo equilátero, você pode usar outras fórmulas de área de triângulo que também vai dar certo. Eu prefiro essa porque eu acho direta. Então, eu vou substituir o L como 3. Vai ficar 3 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. A gente pode simplificar o 6 com 4. Então, vai ficar 3 e 2, né? Posso simplificar aqui por 2. 3 vezes 9 vai dar 27 raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, isso é a área do hexágono. Agora é só fazer a área do círculo. E é para usar o π como 3. Então, a área do círculo vai ficar πr ao quadrado, que vai dar 3 vezes 3 ao quadrado. O raio é 3, então vai dar 27 aqui também. Então, a área que eu estou procurando, a resposta vai ser 27 raiz de 3 sobre 2, subtraído, estou fazendo ao contrário, da área do círculo, que é 27. Escrevi o hexágono primeiro, mas é o círculo menos o hexágono. Aí eu posso colocar o 27 aqui em evidência, fator comum em evidência, e ficar assim, olha, 1 menos raiz de 3 sobre 2,
certo? Que é a resposta do nosso problema. Nessa questão 5, eu tenho uma festa que foi feita para 50 pessoas e eu utilizei 24 litros de bebidas não alcoólicas e 60 litros de bebidas alcoólicas. E agora eu vou fazer, na mesma proporção, uma festa para 180 pessoas, né, mantendo a proporção de bebidas não alcoólicas, e vou aumentar em 20% a quantidade das alcoólicas, ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular pela regra de 3 as não alcoólicas. 50 pessoas, eu gasto 24 litros. 180 pessoas, eu vou gastar X litros. No caso das alcoólicas, você pode escolher se você quer fazer o aumento de 20% nesse valor de 60 ou se você quer fazer esse aumento no final. Vai dar a mesma resposta. Eu já vou aumentar nesse de 60, tá certo? Então, esses 60 litros mais 20% de 60, ok? Então, vai dar 60 mais... Corta aqui, né? Mais 12, eu vou usar como 72, já vou fazer o aumento aqui de 20%, ok? Aí vou fazer outra regra de 3, 50 pessoas, eu gastaria 72 litros, já com o aumento, e 180 pessoas eu vou gastar Y litros. Aí é só resolver essas duas regras de 3 aqui, e a gente já vai conseguir chegar na resposta. Cancela aqui o zero, 5x é igual a 18 vezes 24, então, é só multiplicar 18 por 24 e dividir por 5. É uma regra de 3 simples, direta. Então, aqui nós vamos ter o x igual a 86,4 litros. E nessa outra regra de 3, 18 vezes 72 e depois também dividir por 5. Então, meu y vai dar 259,2 litros. Como nesse problema está aproximadamente, eu vou arredondar aqui para 87 litros e aqui vou arredondar para 260 litros. Então, nós vamos marcar aí a opção 87 litros de bebidas não alcoólicas e 260 litros de bebidas alcoólicas. Nessa questão 6, eu tenho uma vendedora que para cada R$5.000 de vendas em imóveis, ela recebe R$200 de comissão. A gente pode escrever essa comissão na forma de porcentagem, ou fração, ou decimal. Eu vou começar a escrever na forma de fração e depois passar para decimal, que é o que está sendo usado nas alternativas, certo? Então, é R$200 de comissão para cada R$5.000 em vendas. Aí eu cancelo aqui os zeros, né? E como eu preciso de uma fração com denominador 100 para ficar mais fácil de dividir, ou se eu quisesse em porcentagem, é só eu multiplicar em cima e embaixo aqui por 2, porque eu vou ficar 4 em cima e 100 embaixo, que é a mesma coisa que 4%, que é a mesma coisa que 0,04. Então, quando você tiver quantidade de vendas, é só você multiplicar por 0,04 para ter a comissão da venda de imóveis. E no caso da venda de eletrodomésticos, será 255 para 8.500, a comissão sobre as vendas, certo? Aí aqui eu vou simplificar, dividindo primeiro por 5, ok? Vou dividir aqui por 5, vai ficar 51 no numerador, e embaixo vai ficar 1.700, certo? Aí eu posso simplificar o 51 com 17, que vai dar 3 em cima e 1 aqui embaixo, que é a mesma coisa que 3%, que é 0,03, né? Você também poderia usar a regra de 3 para fazer essa porcentagem e você vai encontrar a mesma resposta. Então, o P vai ser o valor de vendas de imóveis e o Q de eletrodomésticos. Então, a expressão da comissão vai ficar 0,04 vezes a quantidade de vendas de móveis, que é P, isso vai dar a comissão dos móveis, mais 0,03 vezes a quantidade de vendas de eletrodomésticos, vai dar a comissão sobre eles. E esse aqui vai ser a resposta do nosso problema, que é uma expressão algébrica que me dá o valor da comissão.
A questão 7, eu tenho uma função que é o custo para a fabricação de X unidades de certo produto. Esse custo é dado por essa função. Só que o C, ele é dado em dezenas de reais. Então, tem que ficar atento aqui, olha, a unidade de medida. Isso quer dizer que na hora que eu calcular com o valor de X, eu tenho que multiplicar por 10 para achar o valor em reais. E o X é um número entre 0 e 10, de 0 até 10. Quero saber o aumento nos custos quando a produção aumenta de 5 unidades para 10 unidades. Então, eu vou fazer o custo para 5 unidades, que é só eu substituir menos 2 vezes 5 ao quadrado mais 40 vezes 5. E depois vou calcular o custo para 10 unidades da mesma maneira. Aqui vai dar, o custo de 5 unidades vai dar 25 vezes 2 menos 50 mais 200, que vai dar 150. Só que esse 150 tem que pensar que ele é em dezenas de reais, então na verdade será R$1.500, ok? E nós vamos fazer o mesmo cálculo para 10 unidades, que vai dar menos 2 vezes 10 ao quadrado, vou substituir aqui na minha função, mais 40 vezes 10. Então, vai dar menos 200 mais 400, vai dar 200 aqui o C. Também em dezenas de reais, então vai ficar R$2.000. Aí é só você observar o tanto que aumentou aqui no custo de 1.500 para 2.000. O aumento aqui foi de R$500, que é a resposta do nosso problema. Nessa questão 8, eu preciso dividir uma quantidade de pessoas em 8 grupos iguais, x dividido por 8, e aí eu vou ficar com 2 pessoas sem grupos. Então, eu não sei quanto que vai dar cada grupo aqui, vou colocar y. E o resto da minha divisão é o 2, certo? Quando chegar mais 3 pessoas, eu vou ter x mais 3 dividido, vou dividir em 9 grupos, e eu vou ficar com uma pessoa a menos, y menos 1, e a quantidade de pessoas sem grupo vai ser agora 4, que é o resto aqui da minha divisão, certo? Então, que relação que tem esses números aqui nessa divisão com o resto? O dividendo, que é o x, ele é igual o divisor vezes o quociente mais o resto. Essa relação que vale para qualquer divisão com o resto. E aqui também é a mesma coisa, x mais 3 vai ser igual a 9, aí eu preciso colocar no parêntese, y menos 1 mais 4, certo? E aí eu vou resolver, ficou um sistema mesmo aqui pra gente resolver, vai ficar, essa expressão aqui do x já está isolada, então eu posso fazer por substituição, posso pegar esse 8y mais 2 e substituir aqui no lugar do x, vai ficar 8y mais 2 mais 3 igual, vou fazer distributiva aqui, 9y menos 9 mais 4. Aí vou resolver essa equação. 9y menos 8y vai dar y. 2 mais 3, 5, mais 9, 14, menos 4, 10. Já descobri o valor do y, mas eu quero saber é o x, que é a quantidade de pessoas da equipe. Então, eu vou substituir na primeira equação. O x vai dar 8 vezes 10, 80, mais 2, 82 pessoas. O total aqui da minha equipe. Então, analisando as alternativas aí, vai ser um número menor do que 90. Então, a resposta vai ser menor do que 90. Essa questão 9 é uma questão sobre função afim, que nós temos o gráfico. Aqui no eixo vertical a gente tem o número de produtos vendidos e no eixo horizontal a quantidade de meses. Eu quero saber qual que foi o número de produtos no 8º mês. Então eu fiz aqui meu desenho. Gente, eu tenho participação especial nesse vídeo, que são esses mosquitinhos minúsculos que invadiram aqui minha folha. Fazer o quê? Eles querem ficar aqui nesse vídeo. E aí, então, eu vou calcular
Tem várias maneiras de fazer esse cálculo, né? Esse tipo de questão ele é bem comum na prova do Enem e ele é bem simples também de ser feito. Eu vou fazer usando semelhança de triângulo, tá? Eu não vou calcular a função, não. Vou pegar aqui, olha, vou fechar aqui e vou formar dois triângulos, olha. Esse triângulo retângulo maior e esse triângulo retângulo menor, tá certo? Então, vou calcular pelas medidas dos catetos aqui desses triângulos, olha. Esse triângulo menorzinho, o cateto horizontal aqui, ó, é a variação do 1 ao 4, que é 3. E o cateto vertical é a variação aqui no eixo Y, de 320 até 380, que vai dar 60, certo? O cateto maior horizontal, olha, vai ser a variação do 1 até o 8, que é 7. E a variação aqui, ó, na parte vertical que eu tô querendo descobrir. Eu vou colocar uma letra qualquer aqui, vou colocar a letra K. O que eu vou fazer depois com esse K? Esse valor de K é esse tamanho aqui, certo? Que é o que eu tenho que acrescentar o 320 para chegar na ordenada aqui do meu ponto, ok? Então, o K não é a resposta, eu vou ter que somar com 320 depois. Então, vamos fazer o cálculo. 60 está para cá, assim como 3 está para 7. 3 está para 7, assim como 60 está para cá, que são os lados correspondentes, né, da semelhança dos triângulos. Então, multiplico aqui, eu vou descobrir que o K é 60 vezes 7 dividido por 3. Então, o K vai dar 20 vezes 7, 140. Aí, a resposta é só eu somar 320, que é o meu ponto aqui de referência, né, para eu somar, mais o 140, que vai dar 460, que é a resposta para o nosso problema. Esse tipo de resolução a gente pode usar quando a gente está procurando um ponto específico aqui do gráfico, quando for uma reta, né? Quando é o caso de função afim. Dependendo da questão, vai ser necessário a gente trabalhar com a lei da função mesmo. Mas nesses casos aqui, você pode fazer pelo triângulo ou por outras maneiras também que trabalha com as variações. Bom, e a última questão do nosso mini simulado é uma questão simples sobre interpretação de gráfico, em que eu preciso estimar os gastos juntos de internet, telefone, água e energia e quanto eles representam em porcentagem em relação ao gasto com o supermercado. Como o próprio probleminha está dizendo, é um problema que você precisa estimar, porque os valores do gráfico nem sempre tá dando para ver o valor exato, certo? E aí nós vamos observar. Internet e telefone tá mais fácil de olhar porque tá bem no meio, né? Bem no meio das duas linhas ali, do 200 e do 300. Então, a gente vai colocar 250, tá? Água e energia tá bem perto ali da linha do 200. Então, você pode colocar 170, 180, 190, que vai dar certo. Vou colocar aqui 180. E o supermercado tá bem pertinho ali da linha do 1000, né? Então, você pode colocar também 980, 970, 990, que vai dar certo. Vou colocar 980, né? Essas questões que trabalham com estimativa, né? Vocês podem observar que as alternativas não são valores muito próximos. Quer dizer, se você estimar aqui 170, você vai conseguir achar a resposta, né? Porque é um valor aproximado ali no final. Então, não tem problema, né? Você tenta fazer a estimativa melhor possível pelas proporções que estão sendo mostradas no gráfico, ok? Aí é só você somar essas duas aqui, que vai dar 430, né? E ver quantos por cento que isso representa de 980. Você pode fazer com regra de 3, né? 980 vai ser o nosso 100% e o 430 vai ser x%. A gente pode cortar o zero aqui, então vai ficar que o x é 4.300 dividido por 98. Aí, fazendo essa divisão, a gente vai achar 43,8, que ficou bem perto ali das alternativas, né? Que eu vou marcar 44%, que é uma aproximação aqui para a resposta que eu encontrei. Então, a resposta é 44%. Questão bem simples aí sobre gráfico.